20 de julho de 1990. Meu nome é João Batista, tenho 54 anos e trabalho como vigia noturno há mais de 20 anos. Eu já passei por tudo que é tipo de lugar, fábrica, posto de gasolina, até hospital. Mas, acredite, nada se compara ao silêncio de uma escola depois que o último funcionário vai embora, lá pelas 10 da noite. Atualmente, eu sou o responsável pela Escola Estadual Dona Celina, aqui no interior de Minas Gerais. O prédio é bem antigo, sabe? Tem paredes úmidas que cheiram a tempo e uns corredores que parecem não ter fim. A acústica daqui é uma coisa de louco. Quando as luzes se apagam, você consegue ouvir o eco de um lápis caindo no chão lá do outro lado do pátio. Meu turno começa pontualmente às 22h02. A rotina é sempre a mesma. Chego, passo na portaria para pegar as chaves, anoto meu nome no livro de ponto e dou aquela primeira volta pelo pátio. É engraçado, porque mesmo horas depois do fim das aulas, o cheiro de giz e desinfetante ainda está forte no ar. É como se a energia das crianças ficasse impregnada nas paredes. Depois da ronda, eu volto para a guarita, preparo um café bem preto, sem açúcar, e fico ali só na escuta. Ouço os grilos cantando lá fora, o vento assobiando nas frestas das janelas da sala de ciências. É um trabalho muito solitário, não vou mentir. Mas eu aprendi a gostar dessa paz, dessa calmaria da noite. Só que, naquela terça-feira de julho, a paz foi embora de um jeito que eu nunca mais esqueci. Eram quase meia-noite. Eu estava na guarita, terminando meu café, quando comecei a ouvir um barulho vindo do corredor do segundo andar. Parecia uma coisa simples, sabe? Tipo uma cadeira sendo arrastada. Ah, deve ser o vento, pensei na hora. Acontece muito quando deixam alguma janela aberta. O vento entra com força e move as coisas. Mesmo assim, alguma coisa me disse para ir checar. Peguei minha lanterna e subi a escadaria devagar. O único som era o chiado leve das solas da minha bota no piso encerado. A cada passo, o eco parecia me acompanhar. Quando cheguei lá em cima, no corredor comprido e escuro, vi uma coisa que me deixou com a pulga atrás da orelha. Uma das portas estava entreaberta, a da sala 203, a sala de história. E o mais estranho era que a luz de dentro estava acesa. Aquilo me incomodou de verdade, porque eu tinha certeza absoluta que tinha apagado tudo antes de fazer a ronda inicial. É a primeira coisa que eu faço. Com o coração começando a bater um pouco mais rápido, empurrei a porta devagar. O rangido dela ecoou pelo silêncio. Quando olhei para dentro, vi que uma das carteiras estava completamente fora do lugar, arrastada bem para o meio da sala. E em cima dela tinha um caderno aberto. Aproximei a lanterna. Na capa, escrito com caneta azul, estava o nome: Lucas A.M. Eu reconheci aquele nome na hora. O pessoal da coordenação tinha comentado sobre ele. Lucas era um aluno que, segundo diziam, tinha morrido há uns 2 anos, num acidente de carro, voltando da aula noturna. Fiquei ali, parado, olhando aquele caderno. O papel estava novinho, sem um pingo de poeira, o que era impossível numa sala que não era limpa desde a tarde. E antes que eu pudesse sequer pensar em fechar aquele caderno e colocar a cadeira no lugar, a luz da sala piscou. 1, 2 vezes. E quando eu levantei os olhos para o quadro negro, tinha algo escrito em giz, bem no meio. Uma frase que eu juro por Deus que não estava ali um segundo antes. A caligrafia era de criança, meio tremida, e dizia: "Você me vê, senhor João?" O frio que subiu pela minha espinha foi instantâneo, paralisante. A lanterna começou a tremer na minha mão, e o feixe de luz dançava nas paredes, no quadro, na carteira vazia. Eu tentei entender o que estava acontecendo, mas minha cabeça não conseguia processar. Era impossível. Quem tá aí?" Eu perguntei, tentando fazer minha voz sair firme, mas ela saiu rouca, quase um sussurro. Silêncio.
Nenhuma resposta. Só o som do vento batendo mais forte na janela, como se quisesse entrar. Dei 2 passos para dentro da sala, em direção ao quadro. Precisava ver aquilo de perto. E nesse exato instante, a porta atrás de mim se fechou sozinha, com um estrondo que ecoou pela escola inteira como um trovão. Meu coração foi na boca. A luz piscou mais uma vez e apagou de vez. Fiquei no breu total, só com o feixe fraco da minha lanterna, que agora parecia minúsculo naquela escuridão toda. Foi quando eu o vi. No canto da sala, perto da estante de livros de história, tinha a silhueta de um garoto. A luz da lanterna tremeu e focou nele. Era um menino magro, pálido como cera, e usava o uniforme da escola, mas estava completamente encharcado. A água pingava do cabelo dele e da roupa e formava uma poça escura no chão de madeira. Lucas! Minha voz mal saiu. Era mais um sopro do que uma palavra. Ele levantou a cabeça devagar. O rosto era o mesmo da foto que ficava no mural de homenagem aos alunos falecidos lá perto da secretaria. Os mesmos olhos tristes. Eu não consegui ir embora, Sr. João, ele disse. A voz dele era fraca, abafada, como se viesse de muito longe ou de debaixo d'água. Eu dei um passo instintivo para trás, tropeçando nos meus próprios pés. Meu primeiro pensamento foi correr, arrombar aquela porta e nunca mais voltar. Mas algo dentro de mim, talvez o medo misturado com uma compaixão que eu não sei explicar, me fez ficar ali, parado. Por quê? Por que você ainda está aqui, menino? Ele não olhou para mim. Seus olhos se fixaram no caderno, aquele que estava em cima da carteira no meio da sala. Eu esqueci. Ele sussurrou. Eu esqueci de terminar. Eu fiquei olhando para o caderno em cima da carteira e depois de volta para o menino, que agora parecia mais translúcido, quase transparente. As letras na página aberta estavam borradas, manchadas, como se alguém tivesse chorado em cima do papel. Lucas, ou o que quer que fosse aquilo, se aproximou em silêncio absoluto. Não havia som de passos, nem da água pingando. Só o ar da sala que ficou pesado, gelado, aquele frio que entra nos ossos. Eu não sei de onde tirei coragem, mas perguntei, o que você não terminou? Ele não respondeu com a voz. Em vez disso, olhou para a página em branco do caderno e diante dos meus olhos novas palavras começaram a surgir na folha, escritas com uma tinta invisível que ia escurecendo aos poucos. A frase que se formou foi, carta para minha mãe. Ele me olhou e pela primeira vez vi uma expressão clara em seu rosto, uma tristeza profunda de cortar o coração. Ele disse que tinha escrito aquela carta no dia do acidente, mas nunca conseguiu entregar. A chuva, o carro, tudo aconteceu muito rápido. E ele me pediu para que eu fizesse isso por ele, para que eu entregasse a carta. Quando eu pisquei, surpreso com o pedido, ele tinha desaparecido. Simplesmente sumiu. O frio intenso se foi, e a sala voltou à sua quietude normal. Só restou o caderno sobre a carteira, agora completamente seco, e uma última frase, escrita no final da página, com a mesma caligrafia do quadro. Obrigado, Sr. João. No dia seguinte, quando meu turno acabou, eu não deixei o caderno na escola. Levei comigo. Passei a manhã inteira em casa, sentado na cozinha, olhando para a capa com o nome Lucas A.M. Eu pensava se devia mesmo fazer aquilo, se eu não estava ficando louco. Ir até o endereço que ele, de alguma forma, me fez entender onde era. Parecia uma loucura. Mas a imagem daquele menino triste e encharcado não saía da minha cabeça. No fim da tarde, tomei coragem. Peguei o carro e fui. A rua era simples, de casas antigas com muros baixos, daquelas que todo mundo se conhece. Parei em frente ao número 28. No portão, uma senhora de cabelos brancos varria a calçada com um olhar distante e perdido. Com licença, dona Marta? Perguntei, me aproximando. Ela levantou os olhos, um pouco surpresa. Eram os mesmos olhos tristes do menino. Sou eu, sim.
Eu sou o vigia da escola onde o Lucas estudava. Eu encontrei uma coisa que acho que pertence à senhora. Sem dizer mais nada, eu entreguei o caderno a ela. Ela ficou imóvel por um instante, só olhando para o objeto nas minhas mãos. Depois, pegou-o com um cuidado imenso, passando a mão sobre a capa, como quem toca numa lembrança sagrada. Ela abriu na última página onde estava a carta. Seus olhos correram pelas linhas em silêncio, e então ela começou a chorar. Um choro contido, sofrido, de quem guardava aquela dor há muito tempo. Eu pedi tanto para Deus um sinal, ela murmurou entre as lágrimas, me olhando com gratidão. Obrigada. Obrigada por trazer meu menino de volta para mim, mesmo que só por um instante. Eu não soube o que dizer. Apenas balancei a cabeça e me despedi, indo embora com o coração apertado, mas estranhamente em paz. Naquela noite, quando cheguei para trabalhar, senti que algo estava diferente. O ar estava mais leve. Quando subi para o segundo andar, vi que a sala 203, que sempre ficava com aquela luz piscando, agora estava com a lâmpada firme, estável. A porta estava fechada. E no quadro negro, onde antes estava a pergunta assustadora, agora havia apenas uma frase, escrita com o mesmo giz. Agora eu posso descansar. Eu nunca mais vi o Lucas, mas toda noite, quando passo pela sala 203, eu dou um boa noite baixinho, porque naquela escola aprendi que algumas histórias não terminam quando a vida acaba. E às vezes, tudo o que uma alma precisa é de alguém que a escute no silêncio da noite. Obrigado por ouvir meu relato. Histórias como essa nos mostram que há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar. Se você gostou, assista mais vídeos em nosso canal. Até mais!